Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias e muitas informações para você, torcedor, ainda mais depois de tudo que aconteceu ontem, essa loucura de PT entrando nas eleições do Vasco. Eu vou deixar vocês super informados e super entendidos de tudo que tá acontecendo, porque tá uma confusão. PT entrou com uma ação, saiu com uma ação. Vou deixar você entendido de tudo que tá rolando, uma doideira. Vamos falar também sobre Vasco da Gama, sobre o elenco. Vasco aí batendo recorde atrás de recordes por conta de sua torcida, sempre representando a torcida mais apaixonada do Brasil. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse processo eleitoral maluco do Vasco da Gama e também ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie, eles cheguem até você. Além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois o seu like é importantíssimo, pois se você, torcedor, deixar o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e é claro, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos pro vídeo sem muita enrolação. Antes de falar sobre esse processo eleitoral, sobre o PT, eu quero dar duas notícias muito importantes para você. Primeiro, falar da nossa torcida maravilhosa, que independente do momento que a gente vive, né, viveu no ano passado, nesse 2020 louco, com pandemia, Vasco caindo, perto de ser rebaixado, né, ali na zona do rebaixamento, demissão de Abel, demissão de Ramon, demissão de Sapinto, um futebol horroroso apresentado ao longo de 2020 inteiro. O Vasco aí, mesmo com todas essas dificuldades, conseguiu ser o terceiro time da América Latina, o terceiro time da América Latina inteira com mais interações no Twitter. O Vasco ficou na frente de Boca Júnior, o Vasco ficou na frente de Corinthians, o Vasco ficou na frente de São Paulo, de Palmeiras, de Independente, de todos esses times gigantescos do futebol sul-americano. O Vasco foi o terceiro time com mais interação no Twitter, ficando atrás apenas do Flamengo e do River Plate. Então eu volto a repetir, o Vasco vivendo um mau momento em 2020, perto de ser rebaixado, com atuações pífias com Ricardo Sapinto, Abel Braga, Ramon. Foi o terceiro time com mais interações do futebol sul-americano em uma rede social. A nossa torcida é a mais apaixonada do Brasil. A nossa torcida não só do Brasil, é a mais apaixonada do mundo. Um grande exemplo, uma grande demonstração de amor e de carinho do torcedor vascaíno e que seguimos assim. Agora o foco em 2021 não é ser mais o terceiro não, é ser o primeiro e que a gente, que eu, que você, que todos nós continuemos assim, ó, com esse amor gigantesco por essa Cruz de Malta. Tentam acabar, mas nunca irão acabar com o Vasco e com o torcedor vascaíno, que é a sua maior instituição. E agora, né, chegamos ao grande momento do vídeo, que é falar sobre esse processo eleitoral maluco do Vasco da Gama. Eu ontem não estava entendendo nada, então eu estudei, parei, refleti sobre tudo que estava acontecendo para deixar você super informado, entendendo tudo que rolou ontem. Então vamos lá, primeiro eu vou explicar para vocês e vou dar minha opinião sobre o assunto no final. Deixa eu explicar o que acontece. Semana passada, né, dia 17, aliás, vou voltar lá atrás, dia 17 de dezembro, teve um julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que julgou as eleições do Vasco do dia 7. 3 desembargadores julgaram, 2 foram contra as eleições do dia 7 e 1 a favor, dando assim como vencedor das eleições do Vasco da Gama, Jorge Salgado. Acredito que dessa parte todo mundo já saiba o que está acontecendo. Porém, o que acontece, rapaziada, na semana passada, um partido político, o Partido Solidariedade, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal a favor de Levinciano. Sim, ele entrou a favor das eleições do dia 7. Qual foi o argumento que eles usaram para entrar com o recurso no Supremo Tribunal Federal? É claro, o órgão judiciário mais importante e o maior do Brasil. O recurso que eles entraram foi com o seguinte motivo: as eleições do dia 14, as eleições online, feriam o estatuto do Vasco da Gama, que não permitem eleições online. E por conta do Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ser uma instituição, um órgão do Brasil, ao ferir o estatuto do Vasco,
as eleições do dia 14, ao ferir o Estatuto do Vasco da Gama, repito a falar, estaria por conseguinte, por conta disso, ferindo a Constituição do Brasil. Então o Vasco estaria aí passando, não só saindo, é claro, do esporte, do desportivo do Brasil, indo para a questão constitucional do nosso país. E por conta disso, o Partido Solidariedade entrou no Supremo Tribunal Federal a favor das eleições do dia 7, a favor do Estatuto do Vasco e contra as eleições do dia 14. Isso que rolou semana passada. Porém, o Partido Solidariedade, tivemos notícia que estava entrando em contato, e buscando aí outros partidos políticos para apoiar a ação que o Partido Solidariedade entrou na justiça. Então eles estavam indo atrás de outros partidos, PT, PNDB, PMDB, esses partidos que existem, no Brasil, para que esses outros partidos ajudassem na ação que o Partido Solidariedade entrou a favor do Estatuto e das eleições dia 7. E ontem tivemos a notícia que um desses partidos que resolveram apoiar o Partido Solidariedade, a ação que o Partido Solidariedade fez na justiça, foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, do Brasil. Partido extremamente conhecido, infelizmente por conta dos roubos que aconteceram aí ao longo da história do nosso país. Então vamos lá, rapaziada, o que o PT fez? O PT não entrou com uma ação como Solidariedade entrou. Ele entrou apoiando a ação do Solidariedade no Supremo Tribunal Federal. Isso que o PT fez. O PT não entrou com uma nova ação, apenas apoiou a que já existia do Partido Solidariedade. E o mesmo motivo, é claro que o Partido Solidariedade entrou, o PT manifestou, usou o mesmo argumento. Estaria apoiando o Partido Solidariedade nessa ação, porque ao ferir o Estatuto do Vasco, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi o órgão que julgou as eleições, estaria também ferindo a Constituição brasileira. E eles entraram com uma carta falando o seguinte: a decisão protocolada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não merece prosperar, sendo necessária a atuação imediata desse Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esse foi o motivo que o PT entrou aí nesse sistema, entrou nesse jogo das eleições do Vasco. E é claro, depois que o PT falou isso, Jorge Salgado veio criticar a ação do PT, que é super válida. Nós temos que entender essas duas partes. Desde o início eu falei, eu sou a favor de Levenciano, mas temos que tentar compreender o lado de Jorge Salgado a criticar a ação do PT em entrar, se intrometer nesse meio esportivo do Vasco da Gama. É compreensível aí os dois lados. Tô mostrando pra vocês tudo que tá rolando. Então vamos seguir, rapaziada. Após ali o PT falar isso, o advogado de Levenciano é ex-deputado do PT e também é ex-deputado do ex-presidente Lula. Então sim, esse advogado atual do Levenciano é envolvido no PT, ainda tem influência no PT, até mesmo por ser um ex-deputado da instituição e também ser um ex-advogado do presidente Lula, que julgou o Lula naqueles problemas todos que o Lula teve com relação à Lava Jato. Então realmente tem ali uma ligação entre Levenciano e esse deputado, até mesmo porque ele é o advogado do possível presidente do Vasco da Gama. O nome dele é Wade Damus. E esse advogado aí do Leven, ex-deputado do PT, se assumiu vascaíno, porém falou que mesmo sendo vascaíno, mesmo sendo advogado do Levenciano, não teria influência nenhuma nessa ação que o PT estaria apoiando do Partido Solidariedade. Isso foi o que aconteceu. Porém, após ele falar isso, Gleisi Hoffmann, ela é deputada federal atual do PT e também é presidente do próprio partido, o Partido dos Trabalhadores. Então, conhece do PT, tem grande influência e falou o seguinte: o PT não estaria, porque foi uma dúvida, O PT foi muito criticado por conta do momento que o país vive, estar apoiando, estar entrando numa ação no Supremo Tribunal Federal em prol do Vasco da Gama, em vez de estar se preocupando com outras coisas, com vacina, com algo relacionado ao Brasil todo, estar entrando nesse processo. Gleisi Hoffmann foi e falou o seguinte: o PT não está entrando com uma ação, o PT está somente apoiando uma ação que já existe do Partido Solidariedade por conta de Wade Damus. Ele teve influência nisso. E aí cai numa controvérsia. Esse advogado do Leven foi antes na imprensa falar que não teria envolvimento nenhum com isso, porém a presidente do PT foi e falou que o PT estaria entrando nessa ação por conta do advogado do Levenciano. Então aí uma controvérsia que estaria
acontecendo. Porém, depois de todas as críticas que o Partido dos Trabalhadores sofreu pelos próprios apoiadores do partido político, pelos próprios também moradores do Brasil, habitantes do Brasil, é claro, o Brasil vive um momento aí muito difícil com relação à vacina, com relação à saúde pública. Então o PT estar entrando aí em questões de futebol seria meio desnecessário, segundo muitos, e por conta disso o PT emitiu uma nota às meia-noite pelo seu Twitter falando o seguinte: o PT informa aos associados e torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, bem como toda a comunidade desportiva, que não participará das ações judiciais referentes às eleições internas do clube. As atenções do partido permanecem voltadas para os graves problemas do Brasil e da população. Ou seja, aconteceu tudo isso, o PT às 6h30 entrou apoiando a ação do Partido Solidariedade e após tudo acontecer, às 11h pouca da noite de ontem, o PT retirou essa ação. Isso que deu a entender. Até às 11h pouca da noite de ontem, nada teria... O sistema do Supremo Tribunal Federal não atualizou ainda, né? Não estava atualizado ainda. Então, por conta disso, a ação do PT ainda estaria lá a favor do Partido Solidariedade. Porém, tudo pode mudar, o sistema pode atualizar e a ação pode cair, mas o PT já emitiu uma nota falando que iria deixar de apoiar a ação do Partido Solidariedade. E foi isso que aconteceu. Vocês agora conseguem entender, tem uma visão maior de tudo que rolou ontem, à tarde e noite, né, com relação a PT, a Vasco da Gama. E agora pronto, agora chegou a hora de eu opinar, eu dar a minha opinião sobre isso tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Eu queria primeiro falar que isso tudo que ocorreu, resume a bagunça que o Vasco vive nesses últimos 20 anos. Isso é nítido, isso é claro, é uma vergonha, com todo respeito. Eu sou apoiador do Leven, eu desde o início queria e até gostaria de que Levenciano fosse o presidente do Vasco. Eu acredito que ele tem sim os melhores projetos para o nosso clube, porém é uma vergonha, independente se Leven estar a favor disso. Eu sei que acredito que ele não tem envolvimento nenhum nesse progresso todo, né, nisso tudo que está acontecendo, apesar de que, vamos cair na real, é muito estranho o advogado dele ser do PT e o PT tá entrando com uma ação. Vamos tentar ser um pouco imparcial nesse lado. O que é estranho, a gente tem que ter honestidade e sinceridade com relação a isso. Porém, o que acontece, independente se Levenciano tem envolvimento em PT estar apoiando o Vasco ou não, em Partido Solidariedade estar apoiando o Vasco ou não, é uma vergonha. O momento que o país vive, uma pandemia, o momento que o Brasil tem uma das piores saúdes públicas do mundo, o momento que vacina está chegando para tudo quanto é canto do mundo, menos para o nosso país, dois partidos políticos, que me desculpe, tudo bem, fere a Constituição, mas é um futebol, entendeu? Dois partidos políticos estarem envolvidos em Vasco da Gama. Eu sei que é o nosso amor, eu sei que é a nossa paixão, mas a gente tem que tentar separar essas coisas, entendeu? O Brasil está passando por um momento muito difícil para dois partidos grandes do nosso país estarem envolvidos em Vasco da Gama. Esse é o meu ponto. Então, realmente, é uma situação muito complicada e nós também temos que ser sinceros com relação a isso. Se no caso fosse Jorge Salgado que estivesse fazendo isso, que estivesse aí com dois partidos políticos ao lado dele, defendendo ele, tentando legitimar as eleições que ele teria ganho, nós, como apoiadores aí do Levenciano, vocês como apoiadores do Levenciano, não iriam reclamar da mesma forma? É lógico que iriam. Então a gente tem que ter senso com relação a isso. A gente tem que ter essa noção, na minha opinião. Então, é claro, respeito o lado do Levenciano, como tentando ser o presidente do Vasco, ele está mais que certo. Ele ganhou as eleições no dia 7, ele tem que sim entrar com recurso, ele tem que sim tentar até o último segundo buscar aí ser o vencedor das eleições. Também entendo do lado de Jorge Salgado da revolta que ele está tendo com relação ao partido político estar entrando, se infiltrando das eleições do Vasco. A gente tem que entender esses dois lados. Porém, o que mais perde nesse progresso, nesse problema todo, é o próprio Vasco da Gama. Então esperamos que, se independente de PT sair, que PT fique, que Partido Solidariedade fique, que Partido Solidariedade vá, a gente tem que sempre pensar no nosso Vasco, entendeu? Porque essa briga política já é algo que acredito que está cansando até as pessoas que querem Levenciano no poder, como que querem Jorge Salgado no poder. A gente quer que chegue um desfecho nisso tudo, a gente quer que isso tudo se resolva. Ainda bem que o Vasco vive um melhor momento, um melhor cenário no futebol, porque se vivesse um momento ruim, tá nesse caos político, não iria ajudar em nada, iria só piorar as coisas. Então esperamos que um desfecho positivo possa acontecer para o torcedor vascaíno. E temos outra coisa para falar ainda. Nessa situação toda, sabe quem tá batendo palma? Sabe quem tá feliz, alegre de orelha a orelha? É o Alexandre Campelo. O próprio Campelo foi ontem
dar uma live em um canal do YouTube e falou que foi ele que contratou Alexandre Pássaro, foi ele que quis Vanderlei Luxemburgo no Vasco, porque o Jorge Salgado não queria nada disso. Então quem está feliz com essa situação toda é o Alexandre Campelo, porque com essa indefinição política quem permanece no cargo é ele. Então realmente é algo complicado, é algo que preocupa, entendeu? Esperamos que tudo possa ser resolvido. Eu vim aqui, não foi para mostrar lado político, não foi para defender lado A, lado B, não foi para defender Levenciano, não foi para defender Jorge Salgado. Eu sempre defendi Levenciano e vocês sabem disso. O que eu vim fazer aqui foi informar você, torcedor. É para você entender tudo o que está rolando no Vasco da Gama. Esperamos que essa situação possa ser resolvida urgentemente. Esperamos que o PT se posicione de forma correta com relação a tudo que aconteceu e que o melhor para o nosso Vasco da Gama aconteça. Enquanto as pessoas brigam pelo poder, o Vasco sangra. E eu falo isso para todos os lados da política vascaína. Respeitem o estatuto, respeite o vascaíno, mas principalmente respeite o torcedor. Que tudo que está acontecendo aí, desde o dia 7 de novembro, foi um desrespeito ao torcedor vascaíno e principalmente ao sócio que foi lá votar. Esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, eu tentei explicar tudo que rolou. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todos os vascaínos, para eles entenderem tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Um grande abraço, mais uma vez eu te agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva, vamos que o melhor para o Vasco possa acontecer. E saudações vascaínas.